Agora, esse caso aqui é bem complicado, é a remoção de órgãos vitais. Vamos citar ipsis literis o que o Santo Padre disse no seu discurso ao Congresso de Transplantes. O reconhecimento da dignidade singular da pessoa humana tem uma ulterior consequência subjacente. Os órgãos vitais individualmente só podem ser removidos após a morte, isto é, do corpo de um indivíduo de certo morto. Esta exigência é evidente, uma vez que comportar-se diversamente significaria causar a morte intencional do doador, mediante a remoção dos seus órgãos. Claro, não é? Você não pode fazer isso. Você tem que esperar a pessoa morrer para depois retirar os órgãos que são vitais. Espera-se a pessoa morrer para se retirar coração, pulmão, coração, pulmões, fígado, órgãos vitais, sem os quais você não consegue sobreviver. E agora vem outra pergunta: como é que eu sei que a pessoa morreu? Quais são os critérios para eu diagnosticar a morte de uma pessoa? Tá? Esses critérios são importantíssimos, os critérios de certificação da morte. Vejamos o que diz o Santo Padre, espera um pouquinho, sobre eles. Os chamados critérios de certificação da morte, usados pela medicina moderna, não devem, portanto, ser entendidos como a determinação técnico-científica do momento exato da morte da pessoa, mas como uma modalidade cientificamente segura para identificar os sinais biológicos de que a pessoa de fato morreu. A gente não sabe o momento exato da morte. A morte é um evento. Há um instante antes do qual eu estou vivo e depois do qual eu estou morto. Ela é um evento, mas a gente não sabe qual é o instante exato em que houve a separação de alma e corpo, em que o princípio vital se dissociou da matéria. É difícil determinar exatamente isso, mas é possível determinar se a morte já ocorreu, embora sem poder dizer em que momento exato ela ocorreu. E esses são os critérios de certificação da morte, que são basicamente dois. O critério cardiorrespiratório, que é o critério clássico, que se baseia na parada dos batimentos cardíacos e na parada da respiração. A pessoa parou de bater o coração e parou de respirar, está morta. Ou, mais modernamente, o critério neurológico, que é assim definido: a sensação total e irreversível de qualquer atividade encefálica, incluindo cérebro, cerebelo e tronco encefálico. E qual dos dois critérios adotar? Vocês são felizes por estarem aprendendo isso. Vocês vão ter que ensinar a quem não está aqui hoje, porque essa é uma lição que quase ninguém aprende. Que critério adotar? Vejamos o que disse o Santo Padre nesse discurso do ano 2000 para a Sociedade de Transplantes. Sim. Diante dos parâmetros odiernos de certificação da morte, quer se refira aos sinais encefálicos, quer se faça recurso aos mais tradicionais sinais cardiorrespiratórios, a Igreja não toma decisões técnicas, mas limita-se a exercer a responsabilidade evangélica de confrontar os dados oferecidos pela ciência médica com uma concepção cristã da unidade da pessoa, evidenciando semelhanças e eventuais contradições que poderiam pôr em perigo o respeito pela dignidade humana. Então, vamos ver qual dos critérios pode ser aceitável sem pôr em risco o respeito pela pessoa humana, sem, por exemplo, haver um perigo de se retirar de um corpo ainda vivo um órgão, alegando-se que a pessoa está morta.
Será que esse perigo existe? Vejamos. Este é o chamado problema da morte cerebral. Morte cerebral. Já ouviram falar dela? Antes de 1968, diz o neonatologista Paul Byrne, um médico atestava a morte quando não havia respiração, nem batimentos cardíacos, nem a resposta a estímulos. Acabou a respiração, acabou o batimento cardíaco, acabou a resposta a estímulos, quaisquer tipos de estímulos, a pupila dos olhos, a pessoa está morta. Isso até 1968. Hoje, uma pessoa pode ser declarada cerebralmente morta, mesmo que o coração esteja batendo e estejam normais sua pulsação, 120 batimentos cardíacos por minuto, sua pressão sanguínea 12/8, sua cor rosada e sua temperatura 36,5 graus. Nessas condições, uma pessoa pode ser declarada hoje cerebralmente morta, o que antigamente era impensável. Por quê? O que mudou? A mudança do critério cardiorrespiratório, que é clássico, para o critério neurológico de certificação da morte, ocorreu logo após o primeiro transplante de coração, realizado pela equipe do cirurgião Christian Barnard, em 3 de dezembro de 1967, na cidade do Cabo, África do Sul. O nome dele é este mesmo, Christian com 2 As, Barnard, não é Bernard, é Barnard, tá? Este cirurgião fez um transplante de coração que causou sensação no mundo inteiro. Alguém conseguiu pegar o coração de uma pessoa e colocar na outra, e por algum tempo o coração passou a bater num corpo que lhe era estranho. Foi uma sensação. Embora o transplante de coração tenha esse resultado num grande fracasso, o paciente viveu muito pouco, mas o sucesso, ainda que temporário, deste procedimento causou uma sensação mundial. Bem, mas havia um problema. Como é que você tira o coração de uma pessoa e coloca na outra? O coração é um órgão muito sensível. Não dá para esperar a pessoa parar de bater o coração, cortar e depois enxertar na outra. O coração não resiste a isso. O único jeito de fazer um transplante de coração viável é arrancar o coração quando o organismo doador ainda estiver com o coração batendo. Mas, segundo o senso comum e segundo toda a tradição médica, coração batendo é sinal de vida. Ou seja, retirar o coração ainda batendo de uma pessoa seria um homicídio? E agora, como é que se faz isso? Bem, ele tirou o coração de uma pessoa ainda batendo. Como evitar a acusação de que ele havia cometido um homicídio? Era necessário mudar o critério de morte. Isso foi feito rapidissimamente. No mês seguinte, em 3 de dezembro de 67, foi feito o transplante de coração. Na cidade do Cabo, uma cidade lá da África do Sul. Curioso, porque não fizeram esse transplante em um país da Europa, nem nos Estados Unidos, foi lá no sul da África. Bem, no mês seguinte, ou seja, em janeiro de 68, reuniu-se nos Estados Unidos um comitê ad hoc, é um comitê para o caso, feito só para esse assunto, na Escola de Medicina de Harvard, para redefinir a morte como morte cerebral. Repito, o transplante ocorreu em dezembro de 67. Em janeiro de 68, reuniu-se o comitê ad hoc para redefinir a morte. Em menos de 6 meses, o trabalho do comitê já estava pronto.
Seu relatório foi publicado na edição de agosto de 1968 da Revista da Associação Médica Americana, começando com as seguintes palavras, por gentileza. A nossa intenção principal é definir o coma irreversível como um novo critério de morte. Isso não é linguagem científica. Um cientista não começa um trabalho dizendo em que ponto ele pretende chegar. Ele começa dizendo, vamos investigar para saber se a morte pode ou não pode ser definida como um coma irreversível. Mas aqui eles já começam dizendo que a nossa intenção é essa, definir o coma irreversível como novo critério de morte. Por quê? É uma pergunta que eu faço, porque eu também não tenho resposta para ela. Parece, porém, que a intenção última do comitê era criar um novo critério de morte que permitisse a extração de órgãos vitais, como o coração, o pulmão ou fígado, de pacientes comatosos conectados a respiradores. Isso evitaria que fossem acusados de homicídio aqueles que retirassem tais órgãos de pessoas que tivessem o coração ainda batendo. O novo critério dito neurológico considera a morte equivalente a parada total e irreversível da atividade encefálica. Ou então, a cessação total e irreversível de toda a atividade encefálica, cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Com sinceridade, eu não sei aplicar esse critério. Se disserem que é cessação total, eu consigo entender. Eu verifico se o encéfalo parou totalmente de funcionar. Agora, a palavra irreversível para mim é ininteligível, porque eu não sei se ao parar ele vai voltar a funcionar, porque eu não consigo prever o futuro. Irreversível não é algo de presente, é algo de futuro. Não é um diagnóstico, é um prognóstico. E para se fazer um diagnóstico de morte, os critérios deveriam ser puramente presentes e não futuros. Esse é um problema. Embora esse novo critério tenha sido quase universal, não faltaram nem faltam vozes dissidentes. Eis alguns problemas, e são muitos. Primeiro, não há apenas um, mas dezenas de diferentes conjuntos de critérios usados para a certificação da morte cerebral, cada um menos exigente que o outro. Segundo Paul Byrne, um paciente poderia ser considerado cerebralmente morto usando um conjunto de critérios, mas vivo usando outro conjunto. Que absurdo! Como é que você pode estar morto segundo um ponto de vista e vivo segundo outro ponto de vista? A morte é uma realidade objetiva. Não é uma questão de gosto. Gosto não se discute, mas a morte se discute sim. Não pode haver essa variação. Continua. Os exames e testes atuais, segundo Robert Trow e James Fackler, não são capazes de verificar a ausência de todas as funções encefálicas, mas apenas de algumas. Isso é um outro problema sério. O encéfalo é muito complexo. Compreendendo o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico, verificar se tudo já parou é uma tarefa muito difícil. Você consegue verificar algumas funções, mas todas. Vamos lá. Terceiro, ainda que houvesse meios de verificar a ausência de todas as funções encefálicas, isso não significaria que o paciente está morto. De um ponto de vista biológico sistêmico, diz Raiden Beckman, não apenas o encéfalo mantém vivos o coração, os pulmões e os rins, mas também esses órgãos mantêm vivo o encéfalo. Portanto, o encéfalo não pode ser visto como um elemento absolutamente decisivo para a manutenção da vida do ser humano. Segundo Alan Shannon,
O encéfalo não é tanto uma condição necessária para a integração, mas antes harmoniza um corpo já integrado. Ou seja, dá-se um valor, às vezes exagerado, ao encéfalo e ao cérebro. É verdade que o cérebro é, digamos, o comando do nosso organismo, mas ele comanda um organismo que já foi integrado. Segundo estes pesquisadores, não se pode chamar o encéfalo de centro de integração. Segundo Alan Shimon, ele harmoniza um corpo que já está integrado. Segundo Rainer Beckman, ele mantém vivos o coração, pulmões e rins, mas esses órgãos também mantêm vivo o encéfalo. Aliás, é bom lembrar, o primeiro órgão a se formar na embriologia não é o cérebro, é o coração. O coração se forma com 21 dias, o cérebro ainda vai se formar depois, né? O embrião não tem ondas cerebrais e o coração já está batendo. Ele é vivo e já tem uma alma espiritual e imortal nele. A adoção do critério da morte cerebral, ela é uma das coisas utilizadas pelos abortistas para dizer que antes da emissão de ondas cerebrais, o embrião humano não é vivo. O que é um absurdo. Ele está com o coração batendo, mas não é vivo. Mas falam a mesma coisa dos que já entraram em estados de coma dito irreversível. O coração está batendo, a pele corada, a pressão sanguínea normal, mas está morto. Mas aí, isso parece a mim mais uma questão de fé, e tem que ter muita fé, do que uma questão de evidência. Quarto, não caberia à alma racional, em vez de algum órgão como o encéfalo, servir de princípio integrador do organismo? Ora, ela está presente desde a concepção e não somente após o aparecimento do sistema nervoso ou do cérebro. Ou seja, parece que os defensores do critério neurológico confundem o papel do encéfalo com o papel da alma. É a alma espiritual e imortal o princípio que faz a integração do corpo. 5. Os pacientes cerebralmente mortos, embora sejam considerados cadáveres, apresentam sinais vitais. Respiram com o auxílio de um ventilador, conservam o corpo corado e quente, mantêm o coração batendo, os músculos e nervos reagindo a estímulos, a pulsação e a pressão sanguínea estáveis. É verdade que eles respiram com o auxílio de um ventilador, mas um cadáver de verdade nem com ventilador ele respira. Quem já morreu mesmo, você pode colocar oxigênio à vontade que ele não vai se reanimar. Essa aqui eu recomendo que as pessoas mais sensíveis se retirem da sala, porque não é nada agradável o que vai ser lido no momento. Sexto, quando a incisão é feita sobre o paciente cerebralmente morto, a fim de extrair-lhe os órgãos, frequentemente o cadáver reage movendo-se, franzindo o rosto e contorcendo-se, a menos que previamente seja aplicada uma droga paralisante. Paralisante, hein? Não é comum aplicar uma droga anestésica. Você paralisa o cadáver porque você está convicto de que ele é um cadáver mal educado, porque devia estar quietinho, mas está se movimentando, para ele ficar parado, mas você está com certeza que ele não está sentindo nada. Então basta paralisar, não precisa anestesiar. Sim. Mesmo paralisado, sua pressão sanguínea e seu ritmo cardíaco crescem dramaticamente. Segundo Byrne, o coração continua batendo até que o cirurgião o pare, imediatamente antes de extraí-lo. Imagine que carnificina, a pessoa está lá, numa UTI, só que já foi declarada morta. Então antes, todo o esforço médico era para manter a pessoa viva. Agora o esforço médico é para extrair os órgãos frescos, o mais rápido possível. Vamos arrancar aqui
os rins, o fígado, os pulmões e, por último, o coração. Agora vamos congelar e levar para um outro lugar, onde ele poderá ser transplantado em um organismo hospedeiro e torcer para que dê certo.